Olá a todos, esse é mais um Bastidores de Turismo para você que nos acompanha no portal Panrotas, nas redes sociais e na revista Panrotas, que essa semana está especial, Arthur. Isso, por isso que a gente vai fazer uma edição especial do Bastidores só focado na revista Panrotas dessa semana, que é uma revista Estatísticas 2018. O que a gente fez? A gente reuniu todas as estatísticas que a gente tem até maio, junho de 2018, que a gente já publicou ou no Brazilian Overview, ou no anuário de distribuição que a gente fazia até o ano passado, outras publicações no portal, reuniu e atualizou, então tem dados aqui que estão fresquinhos, como o número de voos, e reuniu tudo para mostrar, como diz aqui, a força da indústria de viagens e turismo. Vamos começar aí. Um desses dados, uma dessas forças, é o emissivo brasileiro, que só enviou 1 milhão de turistas na faixa de 1 milhão para cima para Estados Unidos e Argentina. São os únicos dois destinos que recebem mais de 1 milhão de brasileiros, são a Argentina e os Estados Unidos. A Argentina já se recuperando durante alguns anos, né? Ela chegou a cair, já chegou a ser mais do que isso, mas chegou também a ser menos do que isso. Então é um sinal de recuperação da Argentina, e os Estados Unidos está caindo ano a ano, mas essa diminuição vem sendo menor a cada ano. E espera-se que em 2018 o número já seja maior. Está tendo até uma revisão de números nos Estados Unidos e espera-se que o Brasil chegue esse ano, 2018, a 1,8 milhão de visitantes nos Estados Unidos. As operadoras que vendem essa viagem, que vendem todas essas viagens também, mostramos as estatísticas dela. Faturamento total das operadoras Brastou em 2017 acima dos 12 bilhões. Que você considera a respeito disso? Exatamente. Eu acho que a Brastou, o anuário dela, claro, é fantástico e mostra esses números, essa força aí do turismo, mas eu acho que as operadoras hoje, elas têm uma força no nicho que independe de quantidade, né? É mais de qualidade, a força que elas têm, por exemplo, ao vender Disney, ao vender cruzeiro, ao vender destinos exóticos, ao vender Ásia. E esse é um trabalho que a Brastou podia fazer para mostrar a força e a penetração dessas empresas nesses nichos, né? Se você for olhar só o número, são 12,2 bilhões, mas se você pegar só a CVC vem de 5 bilhões e alguma coisa. Então, quase metade desse número está na mão de uma associada só da Brastou. Aí, logo depois a gente publica a lista das operadoras e a gente vê alguma dessas operadoras que eu falei de nicho, como Teresa Pérez, Prime Tours, Qualifus, que é do ex-presidente da Brastou, William Rich, Pier One, que não são associadas, né? Então, acho que a Brastou pode fazer um trabalho aí de qualitativo muito legal que vai só agregar a esse anuário, mas a força das operadoras fica evidente aqui nesses números. Consolidadoras, temos 2 rankings, um focado no faturamento total, que eles enviam para Panrotas, e o ranking internacional, que é o Smash. As consolidadoras hoje são a grande força de distribuição, né? Elas atendem entre 4 mil e 7 mil agências de viagens. A gente vê a primeira colocada aqui, a Rextur Advance, com 3,3 bilhões de reais em vendas. Tem uma movimentação aí que isso pode aumentar ainda mais, ou seja, a consolidação na consolidação vai ser ainda maior. E aí, no caso, falando de associações, a Air Ticket é uma associação que precisa também pegar alguns players que estão fora, como a CNT, a Highlight, estão fora da Air Ticket, e com essa consolidação, com certeza a Air Ticket seria mais representativa tendo essas outras consolidadoras também. Ticket que mandou comunicado novamente a respeito das subconsolidadoras. Pois para quem que foi esse recado, hein? A gente até sabe, mas eu acho que é melhor não explicitar lá, né? Vamos deixar nas entrelinhas. Ainda no aéreo, é interessante os números da malha aérea doméstica, esses números que estão fresquinhos, que você falou, são os números mais atualizados. Foi uma pesquisa do Departamento Técnico da Panrotas, com todas as cidades capitais, quantidade de voos domésticos, quantidade de voos internacionais. Como não é surpresa, no internacional, São Paulo e Rio tem quase 80% da oferta. Esse número já foi maior, mas ainda assim é muito concentrado em São Paulo e Rio. São Paulo tem quanto? Guarulhos? 770 voos saem de Guarulhos, 257 voos saem do Galeão. Por semana, perfeitamente. 57% é a concentração de voos em São Paulo. E se somar Campinas, dá mais 3%, se eu não me engano. Justamente. Ou seja, ainda é muito concentrado. Tem que se celebrar aí os hubs de Fortaleza, mais voos em Salvador, mais voos em Recife, mas ainda é muito concentrado aqui, porque a gente sabe
é onde que está o principal mercado emissor. Mas com mais voos no Nordeste, por exemplo, será que não incentivaria esse emissivo aí que está represado? É uma coisa a se considerar. Você mencionou Campinas e é interessante que há uma curiosidade de Campinas no México que talvez muita gente não saiba, né? Exatamente. Se Guarulhos tem o maior número de voos internacionais, o maior número de destinos servidos por um aeroporto no Brasil é Campinas, graças ao hub construído pela Azul. Pra você ter uma ideia, são 60 cidades servidas a partir de Campinas e o segundo colocado, que é exatamente Guarulhos, 43. E depois Brasília, com 42 destinos servidos. Ou seja, Campinas mostra aí o sucesso da estratégia da Azul. Perfeitamente, de penetrar em cidades que as concorrentes não penetram. Exatamente, e depois de ter comprado lá Trip, né, conseguiu várias cidades onde a Trip era exclusiva. E mostra que há vida inteligente fora de Guarulhos, fora de Congonhas, fora dos aeroportos mais tradicionais. Logo depois a gente publica uma lista de quem é quem na aviação aqui no Brasil. Aliás, essa edição é aquela edição para ficar guardada para o ano inteiro na agência, porque além de todas essas estatísticas que passamos, tem os contatos de aéreas e operadoras, consolidadoras, OTAs. E de representantes de destinos no Brasil, né? Exatamente. Representação toda atualizada aqui, sem Austrália e Canadá. Austrália e Canadá que deixaram o Brasil recentemente, né? Você pulou aqui um dado do Ministério do Turismo. A gente pediu para o Ministério do Turismo enviar os últimos dados do cadastro, então esses dados são do começo de junho. 21.077 agências de viagem. 21 mil agências de viagens pediram cadastro no Ministério do Turismo, que é obrigado, elas são obrigadas a ter esse cadastro, senão não podem funcionar. Mas qual é a explicação disso? E a gente vê que a BAV tem 2.400, por exemplo. Tem muita empresa rodoviária, empresa de transporte que precisa se cadastrar no Ministério do Turismo e ela acaba entrando como agência de viagem. Então dessas 21 mil, vamos supor que 10 mil sejam agentes tradicionais mesmo, como eu falei, umas 7 mil trabalham com consolidadoras e o restante acaba emitindo direto com as empresas aéreas, como a gente deu na estatística da IATA, né? Tem 820 que emitem direto internacional com as empresas via IATA e tantas outras que emitem com Gol, Azul, TAM, com contrato direto. Ou com as consolidadoras, né? E aí, para fecha o guia a hotelaria, né? Tem outros infográficos de locação e de outros setores, mas a hotelaria também tem alguns infográficos interessantes que mostram a força da hotelaria independente no Brasil. E como ela é fragmentada, né? No programa, na série de programas que a gente tem gravado, o Connect Stories, os gestores de viagens, tanto lá de fora quanto daqui, falam de como é difícil trabalhar com a hotelaria independente, porque elas não estão no único canal, elas não estão na mesma tela, você não consegue comparar os preços. Às vezes, estava na entrevista que eu fiz essa semana, ela falou que às vezes é difícil conseguir a nota fiscal do hotel, porque são estruturas muito pequenas e no tamanho que o Brasil você imagina o trabalho que é tanto reservar, pagar, conferir a nota fiscal e depois conciliar tudo isso, né? Então, hotelaria independente é uma característica do país, mas também é um desafio para gestores e para todo o trade. Ou seja, a edição já está na rua, para vocês guardarem, colecionarem. A gente volta na semana que vem, então, com mais bastidores do turismo. Acompanhe a gente nas redes sociais e aqui no Portal Com a Rota. Tchau!